E agora vamos ter a palestra de Gabriel Arcanjo. Vai falar sobre o passo a passo completo de como criar uma automação em Python com código mais visão computacional, com orquestração e gerenciamento. Então eu quero chamar aqui no palco Gabriel Arcanjo. Sobe aqui, meu amigo. Tava mutado também. Olá, Wagner. Olá, pessoal, tudo bem? Novamente com a gente, né, Gabriel? Isso, já fizemos uma apresentação cedo junto com a UI, mais na parte de projeto. Agora vai ser algo mais técnico mesmo, hands-on. Maravilha. O Nicolas vai só acompanhar aqui ou vai subir aqui no palco com a gente? Pode subir no palco com a gente. Ah, então eu vou colocar o Nicolas aqui. Ó. Tudo bem, Nicolas? Tudo bom, Wagner? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia, graças a Deus. Ó, o palco é de vocês. No final, eu volto para fazer as perguntas do pessoal. Lembrando que na parte da manhã ficaram duas perguntinhas, tá, gente? Que não foram respondidas, que já foi colocado no final. Então, quem colocou pergunta, coloca agora de novo, que agora ele responde. Pode deixar que eu não vou deixar passar de novo, não, tá bom? O palco é de vocês. A tela já está aqui, já estou compartilhando a apresentação. Legal. Até daqui a pouco. Até. Boa tarde, pessoal. A ideia aqui hoje, né, é fazer um hands-on de desenvolvimento de RPA utilizando Python. Eu sou o Gabriel, sou cofundador aqui na Bot City e diretor de tecnologia. Eu atuo com desenvolvimento de tecnologia para empresas há mais ou menos uns 15 anos, sempre atuei com open source, desenvolvi algumas bibliotecas como Marvin J, o próprio Bot City Core, que são bibliotecas open source usadas por milhares de empresas no mundo todo. Se vocês entrarem no site do Marvin, por exemplo, vocês vão ver alguns livros e teses de doutorado, mestrado aí, mundo afora, utilizando essas bibliotecas. Aqui com a gente está o Nicolas, vou deixar o Nicolas se apresentar, eu também posso explicar um pouco da dinâmica e do porquê também o Nicolas está junto. Olá, pessoal, eu sou Nicolas Jimenez, Head de Growth da Bot City, e eu vou ajudar aqui a selecionar as perguntas e para o Gabriel conseguir responder sem perder o foco aqui na apresentação. Boa. Porque a ideia é o seguinte, eu vou dar apesar de ter tido uma apresentação hoje, cedo, né, falando um pouco sobre Bot City, era num contexto diferente. Eu vou passar uma parte aqui do que é a plataforma bem rápido, que o objetivo é realmente fazer um hands-on. E o papel, assim, né, como a gente faz muitas demonstrações para empresas e para times de tecnologia, é legal ter um pouco de dinamicidade no processo. Então, vocês podem jogar pergunta no chat no momento do hands-on e o Nicolas ele pode me interromper a qualquer momento e fazer uma pergunta, né? Fazer a pergunta naquele momento que foi colocado no chat, para a gente não perder o contexto, ao invés de, né, como a gente vai estar lidando com muita coisa técnica, e deixar tudo para o final, tá? Então, a ideia é no hands-on, podem perguntar na hora ali, a gente vai responder e interagir, né, para ser já uma discussão mais dinâmica e aberta ali, a partir do momento que estiver fazendo as coisas mesmo, tá? Vamos lá. Primeiro, assim, vou dar um contexto rápido, né, da Bot City e do porquê dessa plataforma e o que vocês vão ver aqui. A Bot City é uma plataforma para times de tecnologia, tá? Ou seja, não é uma plataforma para usuário de negócio. Por que a gente criou essa plataforma? A gente conversou com muitas empresas atuando com RPA e viu que tem muito projeto, tem muito squad tecnológico. O que é isso? São times, pegando principalmente os projetos mais complexos, que é formado por desenvolvedores, por pessoas com conhecimento técnico, que sabem programar, sabem engenharia de software, sabem Python, e sabe, né, de processos de engenharia, né, fazendo atuação nos projetos de RPA. E a gente criou uma plataforma para esse público. Então, né, ao invés de uma plataforma para usuário de negócio, com low code, com tecnologia proprietária, né, toda aquela camada, né, de abstração para tentar permitir que uma pessoa não técnica faça as automações, a gente vai abraçar codificação, open source, computação elástica, SDKs e diversas ferramentas de desenvolvimento. Então, é uma plataforma para esse perfil de time e esse perfil de projeto. Hoje é usado em mais de 50 países, tá? A plataforma brasileira, mais de 1.000 empresas estão com automação em produção usando Bot City e centenas de milhares de execuções aí por mês, tá? E essa, né, nova forma de fazer RPA, né, pensando nesse perfil de time de projeto, né, aquele perfil que é técnico e sabe tecnologia e codificação, tem atraído grandes parceiros,
a UI, que a gente fez uma apresentação junto hoje cedo, inclusive, e também gente de mercado, né? O Rod Johnson, né, para quem é do mundo do Java ou de back-end, ele é o criador do Spring Framework, a tecnologia mais usada mundialmente para a criação de back-end. Ele, né, fundou a Spring Source, que explorava comercialmente, né, o Spring, foi, né, membro do conselho, né, da Elasticsearch, Hazelcast, Meteor, e ele é hoje um dos advisors aqui na BotCity e investidor, tá? Então, o Rod é uma pessoa que a gente conversa semanalmente, tá ajudando na parte de estratégia de levar essa plataforma mundo afora, tá? Então, assim, para mostrar que tem gente de peso, tanto como investidor, como parceiro, como advisor, junto com a gente nessa jornada de trazer uma forma diferente de fazer RPA, principalmente quando tem complexidade, tá? A plataforma, né, ela tem uma proposta de você codificar mais rápido, porque a gente sabe que fazer navegação de tela é um negócio maçante, né? Então a gente vai ter ferramentas de geração de código automático. Você vai ter controle total do seu ambiente de deploy e execução, ou seja, máquinas virtuais, ambiente desktop, inclusive containerização e serverless. E o mais importante, né, que a gente sabe, é ter governança e gerenciamento dessas operações, né? Às vezes o boato na comunidade de RPA que se você for usar Python, você vai perder governança, vai perder orquestração, vai ter robô solto no seu ambiente. Isso não é mais verdade, porque tem orquestrador para esse tipo de tecnologia, como é o caso do BotCity Maestro, que eu vou mostrar aqui. Bom, então, assim, no momento do desenvolvimento, a gente vai estar abraçando, né, open source e tecnologias de mercado, né? Então, você vai poder criar automações em ambiente desktop, ambiente web, tela preta, mobile, onde você quiser, porque tem framework para isso hoje, open source. Você vai poder usar as diferentes estratégias de desenvolvimento, seja manipulação da UI por XPath, por IDs, rodar em modo headless, fazer por visão computacional, fica a seu critério. E qual que é a vantagem de trabalhar com os SDKs, né, open source das próprias empresas? Porque você vai estar trabalhando no melhor código, no mais otimizado. Vou pegar um exemplo, né? Vamos supor que você queira fazer um armazenamento na nuvem no S3 Bucket da Amazon. É muito mais seguro e poderoso você usar o SDK oficial da Amazon, que você vai pegar no repositório da Amazon, né, no próprio GitHub da Amazon, do que usar um conector numa plataforma terceira, né, proprietária, que encapsula esse SDK. Porque primeiro, toda vez que sair uma versão nova do SDK da Amazon, alguém, né, nessa plataforma de low-code vai ter que encapsular a nova versão, vai ter que fazer, né, essa abstração para o usuário de negócio poder usar os recursos do S3. Então, normalmente nessas plataformas, os conectores, né, e essas integrações, elas sempre estão uma versão atrás, né, da versão atual, né, porque sai versão toda hora desse monte de tecnologia. Outro ponto interessante muitas dessas plataformas, na verdade quase todas, é caixa preta, né, você não debuga o que acontece dentro daquele bloco visual ali no low code. Usando os frameworks dessas empresas, quase sempre, né, são open source e você pode debugar ali dentro, inclusive, o que está acontecendo, né, no uso da API e do SDK desses fornecedores. Então, você vai trabalhar com o código oficial feito pela Amazon, pelo Google, pela Microsoft, testado pela própria comunidade dessas tecnologias, tá? E aí entra uma ferramenta, né, que é para acelerar esse desenvolvimento, e aí eu vou passar bem rápido aqui, porque é demonstrar no hands-on, mas o ponto é um estúdio de desenvolvimento que gera código automático conforme você clica na UI dos sistemas que você deseja automatizar. E essa mesma ferramenta permite você criar também leitores de documento. Esse aqui eu vou até mostrar aqui, eu deixar o vídeo rodando. Basicamente, você consegue carregar documentos PDF, seja fotográfico ou com dados, clicar e desenhar um layout visual, né? Ou seja, onde está o rótulo, onde está o valor. Essa posição pode mudar no documento, é dinâmica. Ele busca o rótulo e faz uma transformação em relação ao rótulo para encontrar o valor. E então ele aceita essa mudança e você não vai mais precisar fazer regex, manipular string manualmente, e o mesmo código que é produzido, né, com essa estratégia de layout visual, você roda tanto para documento com texto como fotográfico. A diferença é quando é fotográfico, você vai espetar uma OCR de mercado, caso Google, AB, Azure, alguma OCR de mercado, e o mesmo código vai funcionar. O código produzido, ele é seu. Você roda na sua infraestrutura, você pode processar com esse código um documento ou 1 trilhão, não faz diferença, ele é seu, tá? Então não é uma solução que vai produzir algo que vai rodar num serviço que você vai ter que pagar por lote de execução. Não, o código é seu, você roda na sua infraestrutura. Beleza? Vamos lá.
Aqui, né, eu vou fechar aqui uma visão rápida das ferramentas e eu já vou para o hands-on. A gente tem o CLI, que é o Command Line Interface, né? Para quem o usuário de negócio, né, a pessoa não técnica, pode parecer primitivo, né, digitar comando numa tela preta, né, numa linha de comando. Só que quem é de tecnologia sabe as vantagens disso, né? Tanto que a GCP, Azure e a AWS tem um CLI para você fazer comando. Porque qual que é o benefício? Você consegue criar scripts, né, e automações, né? Então você vai conseguir fazer scripts SH, scripts BAT, para conversar, nesse caso aqui, com o orquestrador. Ou seja, fazer deploy, criar tarefa, buscar informação de execução das tarefas no orquestrador, tudo via linha de comando. Isso vai permitir você integrar a sua operação de RPA, né, através do orquestrador em outras plataformas, em outras soluções. Por exemplo, dar esses comandos no GitHub Action ou em outra ferramenta de pipeline. Você pode fazer, inclusive, CI/CD com o desenvolvimento do RPA, bem na linha de desenvolvimento de software mesmo, tá? Gabriel, respondendo um pouquinho as perguntas aqui do chat, vamos lá. A Aline, ela perguntou se consegue interagir BotCity com aplicações desenvolvidas em OutSystem. Eu preciso ver se tem alguma restrição, mas assim, no caso do cenário que você opta por fazer por visão computacional, literalmente a automação vai rodar o OpenCV e vai fazer reconhecimento de UI e vai interagir com qualquer coisa que esteja na tela. Então, assim, vou pegar um caso extremo, é operar um Citrix remoto, né? Ou seja, tem uma máquina remota dentro da empresa, onde você não tem um agent rodando no ambiente de execução das aplicações, e o robô interage por cima do Citrix, da mesma forma que faria por cima de uma sessão RDP. Então eu imagino, né, que não vai ter nenhuma restrição para operar esse tipo de sistema. Porque dá para chegar nesse caso extremo. Legal? Mais alguma pergunta? O Matheus, ele comentou aqui no chat se BotCity, pensando em Docker, interage com Linux. Sim. Tudo que eu estou mostrando aqui é cross-platform, inclusive o ambiente de desenvolvimento, tá? Tanto a ferramenta de estúdio, o CLI e esse agent de execução roda em sistemas Unix, ou seja, Linux, macOS, roda em Windows, vai rodar onde tiver um suporte a uma virtual machine do Java nessa versão. Lembrando que assim, o Java é o stack tecnológico para rodar as automações, mas a automação em si, como eu adiantei lá em cima, você pode criar em Python, Java e JavaScript, com o suporte dos módulos de visão computacional da BotCity. Se você quiser utilizar outros frameworks, como Selenium, outros frameworks de automação, aí você pode utilizar qualquer linguagem de programação, porque o orquestrador fornece API HTTPS, né? HTTP. Então você vai comunicar lá via REST mesmo, via API, dentro de qualquer linguagem de programação. Estamos fazendo uma versão do SDK em C#, para quem estiver desenvolvendo automação em C#, por exemplo, o C# com Selenium. Então, assim, você tem essa liberdade total de linguagem de programação, ambiente de execução e sistema operacional. Perfeito, boa. Então, o que é o runner? O runner é esse agent, que o papel dele é buscar, né, a versão binária aí da sua automação, colocar no ambiente de execução. Isso vai ficar mais claro no hands-on, né? Então, ele não interpreta código, tá? Diferentemente das outras plataformas, que tem um formato proprietário intermediário que é interpretado em runtime, e obviamente isso consome, né, recurso computacional. O papel do runner da BotCity é pegar o binário da sua automação, abrir um processo totalmente dedicado no sistema operacional e executar. Então, se você, no extremo, compilar um exe, ele vai rodar direto no processador. Outro benefício de você ter esse controle, né, do ambiente de execução, você pode colocar mais RAM, né, e ter mais memória, você pode colocar múltiplos núcleos de processamento e dentro do seu código fazer otimizações, por exemplo, trabalhar com threads, né? Ou seja, o robô está fazendo uma parte, ele precisa ler um arquivo, ele pode fazer assíncrono numa thread e depois conciliar, ele pode quebrar um captcha numa thread enquanto preenche um formulário na thread principal. Você consegue fazer um controle aí com total liberdade do recurso computacional, até em nível de núcleos de processamento e quantidade de memória, porque a infra é sua. O papel da BotCity, por ser uma tecnologia OpenStack, te dar, né, uma forma de conectar todas as partes. Beleza? E por último, né, para fechar o stack, né, tecnológico, a gente ir já para um hands-on, é o BotCity Maestro, que é um orquestrador que permite você ter governança, gestão de deploy, de versão, fila de execução, né, fila de execução, agendamento, log, alerta,
telas de erro para detectar momentos que o robô capotou, eu vou mostrar isso no detalhe, poder gerenciar credenciais, poder colocar dashboard na sua operação, ou seja, vai trazer governança e orquestração profissional para qualquer iniciativa de automação que é feita em software. E como o orquestrador ele é agnóstico do ponto de vista tecnológico, né, suporta qualquer coisa, você não vai utilizar ele apenas para RPA. Se você quiser utilizar o Maestro para processos de Data Science, Data Engineering, né, em Python, pode utilizar. Para testes de software end-to-end, sem problema nenhum. Então, você vai integrar todas as iniciativas dentro da empresa que envolvam software. Isso para quem está internalizando o desenvolvimento. Para aquele que está buscando um parceiro, né, para desenvolver, né, a BotCity não faz serviço, tá? A gente não desenvolve robô para as empresas, ou você capacita o seu time com a tecnologia, ou busca um parceiro BotCity que provê, né, o serviço de desenvolvimento e transformação digital, como é o caso da UI, que a gente apresentou junto hoje cedo. Mas para esse parceiro, o cliente final tem o benefício que, da mesma forma que as empresas integram departamentos, você vai conseguir usar muito mais do parceiro, porque agora o parceiro vai conseguir reusar, né, soluções de outras unidades ali nas verticais de transformação digital. Então, essa parte de dados, parte de machine learning, tem muita coisa em linguagem de programação e Python, na verdade é dominante, né? Você saiu do escopo de RPA, o low-code tem pouca adoção, né? A parte de Data Engineering e Data Science é dominada por programação e Python. A mesma coisa vale para teste de software automático e outras iniciativas de automação. Então, o parceiro também vai conseguir entregar um serviço de maior qualidade, mais poderoso, porque ele vai integrar diversos esforços aí em torno de transformação digital, agora unificado em programação e nas principais tecnologias de mercado das maiores empresas de tecnologia do mundo, tá? Beleza? O Nicolas, o pessoal tem mais alguma pergunta ou posso agora a gente já dar o início aqui no hands-on? O Emerson, ele começou a escrever a pergunta dele, mas ficou cortada aqui para mim. Você consegue concluir, Emerson, a segunda parte? Bom, vou me preparando aqui enquanto isso. Beleza. Legal. Bom, vocês estão vendo minha tela. Conforme for fazendo as coisas por aqui, o Nicolas vai compartilhar também links, né, no chat. Então, link para criar uma conta vai ser necessário para quem quiser explorar a ferramenta. Vai ter o link para esse tutorial. Esse tutorial, né, ele foi apresentado na Python Brasil, né, pela BotCity. A gente passou uma tarde desenvolvendo automações com desenvolvedores de diversas empresas. Aqui, obviamente, eu vou fazer um pouco mais acelerado, né? Vou fazer com uma dinâmica um pouco diferente, mas esse tutorial é a base para quem quiser depois, né, dessa conversa, também brincar com a tecnologia. Então, eu vou seguir um pouco do fluxo que está nesse tutorial, mas com uma dinâmica um pouco diferente, para caber aqui no tempo que a gente tem disponível, tá? Então, vamos lá. O que é o pré-requisito, né, para você desenvolver com a tecnologia? Esse tutorial é com o Stack Python, tá? Lembrando que você pode usar outros stacks tecnológicos. Então, você vai precisar ter uma versão do Python, né, 3.7 superior, obviamente o navegador web para automações web. É importante ter o Java para poder rodar ferramentas da BotCity, que são desenvolvidas em Java, e os pacotes do Python, tá? Para criar uma conta na BotCity, basicamente você vai entrar no site da BotCity, clicar em Sign Up, o Nicolas vai colocar o link direto para a página de Sign Up. Isso te dá direito, né? Essa conta que você vai estar criando é uma conta de comunidade, ela permite você utilizar o estúdio de desenvolvimento e uma versão de comunidade do orquestrador, que tem diversas funcionalidades gratuitas, inclusive fazer deploy e executar automação com orquestração, tá? Na versão de comunidade. Dentro do próprio produto, você consegue fazer upgrade para as versões comerciais e enterprise, conforme a sua operação escalar, ou você demandar um suporte ou atendimento diferenciado da BotCity para o uso da tecnologia, tá? Isso para quem quer desenvolver, beleza? Bom, agora, né, para fazer a configuração do ambiente, né, você vai, depois de você acessar na plataforma, que eu vou passar bem rápido, a gente vai dar, né, depois vocês podem ver esse tutorial com calma, que tem todas as instruções. Você vai baixar o BotCity Studio, né, que está aqui, eu vou acessar até o orquestrador na mesma tela, vou acessar aqui o meu. Aqui é a tela inicial da ferramenta da BotCity. Você vai clicar aqui no download do BotCity Studio, ele vai baixar um SDK que tem o estúdio do BotCity
e algumas ferramentas, né? Então, vai ter uma pasta nessa estrutura igual aqui do tutorial, que vão ter todas as ferramentas que você precisa para desenvolver. Seja o CLI, seja o runner de execução para colocar no ambiente de execução na máquina virtual, o estúdio de desenvolvimento, né? Aqui eu estou usando o ambiente Windows, mas tem versão para Linux e macOS no momento do download, e as dependências necessárias, né? Arquivos de configuração para você poder utilizar as ferramentas da BotCity. Beleza? Vamos lá. Agora eu já vou aqui direto para o orquestrador e vou mostrar aqui um pouco do setup, né? Por quê? No tutorial que está no Python Brasil, eles vão desenvolver a automação rodando na máquina. Aqui eu já quero mostrar um negócio mais interessante. Eu vou desenvolver, mas não muda, tá, o conceito. Eu vou desenvolver direto no ambiente final, tá? Ou seja, numa virtual machine rodando a AWS. Então, no BotCity Maestro, dando um rápido contexto, como que funciona a parte de gerir, né, e começar o setup das automações? O que você precisa para começar a desenvolver, no caso de desenvolver remoto, que é o que eu vou fazer aqui. Você vai vir aqui na tela de automações, vai criar uma nova automação, você vai dar um nome para sua automação, né? Eu uso sempre bot Python Gabriel, né? E vai dar um label, que pode ser a mesma coisa, aqui no meu caso, uma descrição. Você pode colocar aqui quantas horas um ser humano demora, né? Desculpa, quantos minutos ele demora para fazer essa tarefa. A ferramenta calcula ganhos, né, do uso da automação automaticamente. Você vai escolher a tecnologia, que vai ser Python. Aqui, depois do momento de deploy, você consegue associar o robô. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. E tem algumas outras configurações, como colocar a regra de cron para agendamento, poder notificar o time em caso de situação de erro de execução dessa automação, né, no caso dos alertas, que são disparados para automação. Quando você salvar essa automação, ele vai estar disponível para você fazer deploy, né, e associar um agente nela. Então, aqui, nos seus bots, vão aparecer todas as versões das automações que você está criando. Para você fazer esse processo de uma forma mais simples e rápida, tem um botão aqui, diz deploy, que é basicamente a mesma coisa, step by step. Você vai fazer o upload do arquivo. Eu não tenho esse arquivo aqui, eu não vou fazer o deploy direto na web, eu vou fazer via linha de comando pela dinâmica que eu vou fazer aqui de desenvolvimento, e você consegue, né, deixar tudo pronto para criar uma tarefa. Depois que você associou um arquivo, o que é esse arquivo? É o runnable jar, caso você programou seu robô em Java, é um Python module, caso você fez seu robô em Python, ou um executável de outra linguagem de programação. E aqui você vai colocar os parâmetros e vai finalizar, né, podendo criar uma tarefa no terceiro passo, vai finalizar para uma tarefa ser colocada na fila de execução. Só que como que eu vou fazer? Eu vou agora fazer diferente, né? Eu tenho aqui os meus ambientes de execução, certo? Aqui você simplesmente dá um nome para uma máquina. Eu estou na versão, eu vou ter que trocar aqui, desculpa, para a minha versão da BotCity. Deixa eu mudar aqui para o meu outro ambiente. Beleza? Eu tenho aqui os ambientes de execução. São todas as máquinas virtuais. Aqui tem muita máquina, porque essa aqui é uma conta interna aqui da empresa, que todo time usa para fazer demonstração para empresas, para fazer testes e experimentos. E uma dessas máquinas vai ser a minha máquina, que é a VM Gabriel. O que é essa máquina? Eu tenho uma máquina na AWS, certo? Eu peguei o runner, né, que está lá naquele pacote que você acabou de baixar no estúdio, e coloquei nessa máquina. É simplesmente uma aplicação que você chama em linha de comando, ele vai rodar aqui em background. O que esse runner faz? Ele está pronto para receber tarefas para executar nesse ambiente. Então, vamos deixar ele aqui. Eu vou voltar para o orquestrador e vocês vão ver que vai aparecer... Deixa eu ver se cadê minha... Aqui, ó, VM Gabriel. Ó. Então, já apareceu a tela da minha máquina aqui, ela está ativa para receber tarefa. Perfeito? Agora a gente vai já para o desenvolvimento remoto. Então, eu vou utilizar aqui o Python. Estou aqui com o meu PyCharm, vai ser a minha IDE. Você pode usar qualquer IDE de mercado, tá? Você pode usar o VS Code, se você quiser. Eu vou usar o PyCharm com o Python. Eu fiz esse projeto, né? O que é esse projeto inicial? Ele é um projeto em cima de um template da BotCity. Isso está também no tutorial. Então, se você pegar aqui, vou pegar uma pasta nova, vou mostrar para vocês como é simples. Gabriel, posso fazer 3 perguntinhas aqui do pessoal? Claro, claro. Vamos lá, enquanto eu já pego aqui o comando. O Guilherme perguntou se vai ser possível mostrar como fazer cliques usando o XPath. Certo? O Emerson... Eu vou fazer... Legal. Pode já fazer todas as perguntas, eu respondo todas de uma vez. São mais 2 aqui, né? O Emerson, ele está tentando criar uma automação em cima do RP Mega,
que abre um RDP no navegador usando um iframe Canvas. O OpenCV não está conseguindo ler, como se tivesse um bloqueio na leitura. Você sabe como contornar isso? Pô, legal, isso é um problema legal para a gente conversar depois, porque é difícil de palpitar assim, sem ver o problema, mas entender o que está acontecendo ali naquele componente de Canva para o OpenCV não estar reconhecendo. É legal a gente bater um papo depois dessa conversa aqui, pegar esse problema e talvez sentar junto e olhar. Perfeito. Depois em relação ao XPath, aqui eu vou dar um foco maior no BotCity Framework Core, que usa a visão computacional, pelo fato do que, como a gente suporta todos os outros frameworks, você vai usar para fazer por XPath as próprias bibliotecas. No caso da web, você vai usar o Selenium. Então, o Puppeteer, qualquer tutorial sobre criação de automação com XPath, você pode seguir e fazer o deploy na plataforma. Para quem for fazer automação desktop, quiser fazer manipulação por ID, aí você vai usar o PyWinAuto, que acessa o Win32 via ID, ou algum outro framework de manipulação de UI desktop por ID, tá? Então, assim, você tem esse controle total, você pode fazer deploy na BotCity sem problema nenhum, tá? A última pergunta aqui foi do Rômulo, se seria possível a leitura de dados em um elemento Data Grid View. Tem diversas estratégias, né? Se esse componente tiver acessível via ID ou alguma API do sistema de UI que você está usando, você vai conseguir fazer por SDK. Senão você vai ter que buscar uma outra estratégia para obter o dado desse componente, tá? Assim, respondendo de cara não é fácil. É legal, depois da apresentação, né? Vocês vão ter acesso a diversos canais da BotCity para a gente conversar. E eu convido todo mundo que tem assim, já um problema específico na mão e está tendo dificuldade para entrar em contato com a gente nos canais de comunidade mesmo e a gente discutir junto tecnicamente esses problemas pontuais. Beleza? Excelente, perfeito. Ó, aqui, né, no tutorial, né, quando vai criar uma automação, tem um comando que usa o CookCutter. O que é esse cara? Ele vai gerar um template de projeto. Então, eu criei uma pasta ali só para mostrar para vocês. Eu vou entrar nessa pasta e vou executar o comando que está no tutorial. O que ele vai fazer? Ele vai pedir para você escolher o tipo de projeto. Vamos supor que é uma automação desktop. Vou apertar o 1. O nome para o bot. O project name eu vou colocar qualquer coisa também aqui para ir rápido. E aí a ferramenta eu coloquei errado aqui uma coisa. Eu não posso... Usei o nome que não poderia usar. Calma aí. Desktop, ó, MyBot. Vou usar outro nome aqui. Pronto. O que aconteceu? Ele criou um projeto e já está aqui, ó, com todo um template em Python, com estrutura, código inicial, uma pasta para resources. Isso aqui está pronto para você fazer o deploy, né? Já vem com o setup.py, já vem com o comando de build. Então, aí você importa esse projeto na sua IDE para começar a codificar. Eu já tenho aqui um projeto importado e vou seguir no meu projeto aqui, tá? Beleza? Então, eu estou aqui no PyCharm. Deixa eu só aqui organizar meu segundo monitor para poder usar programar mais rápido com uma referência de código. Bom, eu vou mostrar para vocês agora o processo de desenvolvimento e deploy, certo? Então, eu vou colocar aqui para executar um programa na máquina mesmo. Então, aqui eu tenho um Python que só chama um exe que está na máquina remota, tá? Eu vou abrir a pasta desse projeto. E aqui eu tenho vários comandos, eu quero mostrar o conteúdo desse comando para vocês, né? Então o build ele é só o setup do Python, eu vou chamar ele aqui. Vou só pegar a pasta do meu projeto. Vou dar um build. Então ele vai gerar um executável Python, tá? Aí eu tenho um comando deploy, que eu já deixei pronto num batch, que ele já tem tudo associado, né? O ID da automação que eu estou desenvolvendo, então vai ficar muito mais rápido de fazer os comandos, né? Então, isso aqui é o comando que você vai ver no tutorial, né, na documentação, né?
que são as linhas os comandos da BotCity, né? Então, vou atualizar o bot, que tem esse ID nessa versão, vou passar um arquivo, né, do executável, e aí eu já tenho isso aqui salvo. Então, eu vou vir aqui na minha linha de comando e vou só digitar deploy. Ele está enviando o targz, né, desse Python para o orquestrador, já numa versão específica, e eu tenho também um bat para criar uma tarefa, que vai colocar na fila do orquestrador. Então, eu vou dar um create aqui. Agora, quando eu vier no meu orquestrador, vai aparecer uma tarefa nova na task queue, aqui, ó, bot Python Gabriel, e vai demorar um tempo, né, que é o tempo do agent estar aqui executando, buscar esse binário, subir o virtual environment do Python com todas as dependências, né, bibliotecas e o interpretador, e executar a automação, né. Então demora um tempo e aí a aplicação roda. Então vocês viram que eu estou codificando no meu computador e a automação, ou RPA, está rodando numa máquina na nuvem, no caso aqui na AWS. Pode ser uma private network, uma private cloud do seu cliente, pode ser on-premise no seu cliente e você fazendo isso via VPN, não tem problema. Agora eu vou fazer aqui algumas coisas por visão computacional. Então eu vou utilizar o próprio BotCity Studio. Então eu vou carregar esse projeto no BotCity Studio. Eu venho aqui, ó, File, Load Project, coloco o mesmo projeto, né, aponto para a mesma pasta. Aqui o meu já está pré-carregado, então já trouxe aqui o comando. E, né, eu quero agora, por exemplo, interagir com o UI usando a referência, né, do runtime final. Apertei o atalho de teclado, né, a ferramenta capturou, eu coloco o cursor onde eu quero injetar código e eu posso fazer agora a interação com esses componentes de tela. Então, eu posso pegar esse pop-up. E enquanto eu estou fazendo isso, a ferramenta está gerando código open source aqui em background. Eu sei que agora que é Python puro, tá? Que está sendo escrito na IDE ao mesmo tempo. Eu posso fazer algumas etapas aqui do processo, né? Então, eu vou fazer aqui no funções. Em seguida, clicar numa opção de menu. Aí, quando eu fizer isso, vai cair numa tela de sistema. Vou ter que ler um determinado código. Colocar um determinado código aqui para escolher o fluxo de navegação. Nesse caso, eu vou preencher um dado aqui. Vou voltar aqui para o código. Vou colar aqui o valor que eu tenho que colar, que é o código da Receita Federal. Vou dar um tab. Salvando. Uma coisa interessante, tá? Essa ferramenta permite você documentar o código conforme você vai escrevendo, né? Então, eu estou nessa tela aqui, eu posso mostrar a tela aqui dentro do código. Eu volto aqui na UI. E injeto a tela dentro do código. Então, já vira uma documentação. Então, ela vai aparecer aqui dentro do código, consigo dar zoom e tal. Então, qualquer pessoa que vai ler o código da automação depois tem muito mais facilidade de entender o que o robô está fazendo, que vai seguindo os fluxos, né, e vendo visualmente onde o robô está interagindo, quando você opta por essa estratégia. Você também pode documentar com tela, inclusive, quando você usa Selenium e outras ferramentas, e aí o papel da ferramenta é só gerar documentação visual, tá? Eu vou voltar aqui na minha IDE, o código foi gerado aqui, ó, tá vendo que aquela imagem vai estar no metadado de comentário, né, a IDE não vai saber tratar isso, mas aqui eu estou vendo que está tudo certo. Eu vou dar um build. Vou voltar aqui no meu ambiente de execução, vou fechar a aplicação. Vou dar um deploy. Eu vou no orquestrador, vou pegar o ID dessa tarefa. Vou dar um restart nela via linha de comando mesmo. Então, vou dar um restart aqui. Isso aqui já permite, né? Fica claro que dá para automatizar muita coisa relacionada a processo de deploy. Então, agora tem o tempo, né, do agent pegar a versão nova e fazer, né, a subida aí no runtime environment, né? Lembrando que essa máquina da AWS está nos Estados Unidos, eu estou programando no Brasil, então tem latência de rede aí, tem de infraestrutura acontecendo, né? Então, olha, clicou, funções, preenchimento da DARF, vai preencher, vai cair numa outra tela, certo? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu demoraria mais ou menos uns 10 minutos para preencher esse campo aqui, né? Calcular a DARF e imprimir. Como eu quero mostrar a orquestração de outras coisas e tem mais material de fazer nas outras etapas do processo,
eu vou agora optar em usar um vídeo aqui e a gente acelerar isso e sobrar tempo para discutir e mostrar outras coisas, né? Então, o processo que seria feito em seguida é esse aqui, ó. Eu tenho um vídeo exatamente fazendo a mesma coisa, no mesmo ambiente, eu gravei antes da apresentação. Gabriel, antes de passar o vídeo, será que rola responder uma perguntinha aqui da Poliana? Claro. Enquanto eu estou fazendo o setup do vídeo aqui, pode perguntar. Ela está questionando aqui sobre editar o código e adicionar machine learning. Legal. Quem perguntou? Desculpa o nome? Poliana. Poliana, uma vez que você está em Python, né? Eu vou voltar aqui para a IDE. Isso aqui é Python puro, tá? Você modulariza isso e usa da forma que você quiser. Então, se você estiver usando, por exemplo, o scikit-learn, né? Que é um SDK Python, né? De machine learning, você pode usar ele aqui, né? Importar a biblioteca do scikit-learn, treinar modelo, fazer alguma operação de inteligência que está acoplada ao seu RPA, não tem problema nenhum. É software, é código, você tem total liberdade de combinar as tecnologias. Então, você pode fazer, sim, a combinação disso com dados, machine learning, da forma que o projeto determinar, né? Então, não tem muita restrição quanto a isso, tá? Bom, então, aqui, esse vídeo, eu estava fazendo o mesmo processo. Então, eu vou até repetir aqui, ó, vocês vão ver que é a mesma coisa, ó. Eu cliquei, né, vou fazer o menu ali, ó, preenchimento da DARF, vou ler o código da receita, né, aqui eu estou fazendo deploy de novo para mostrar rodando. Só um instante, perdeu aqui o código da receita. Ah, tá. Aqui. Foi aqui que eu parei. Faz o código da receita, escreve o código da receita. Eu vou mostrar aqui, né? A ideia, obviamente, não é projetar o vídeo, porque a gente não tem esse tempo todo. Eu vou acelerar, mas eu quero mostrar o quê? Que você vai fazer esse processo de pegar as telas, né? Desse sistema da Receita Federal EXE rodando remoto, vai fazer todo o mapeamento de todos os componentes. Esse vídeo não tem edição. 10 minutos após, né, aquele passo do código da Receita, eu chego nesse ponto aqui de fazer o deploy. Então, né, aqui eu vou fazer o deploy do que seria a versão final, produzida em 10 minutos de programação. Então, vai entrar o robô em execução, ele vai fechar o pop-up, vai abrir o preenchimento, vai colocar aquele código da receita, vai preencher alguns dados, vai pedir para calcular, vai cair numa outra tela, vai preencher os dados da empresa, vai colocar o outro código de referência, vai imprimir, vai gerar um documento, né, vai detectar o pop-up do sistema operacional, vai gerar um documento e vai salvar esse documento PDF. Como é Python, você poderia receber um lote de uma API, de um banco de dados, de um CSV, colocar isso em loop e o robô ia gerar esses documentos todos automaticamente, né? O objetivo aqui é mostrar um exemplo didático, né? A gente sabe que não é um processo nada de outro mundo, não se assemelha a processos feitos aqui com mais avançados, que a gente pode discutir depois. É só para mostrar o conceito da tecnologia rodando, né? Com desenvolvimento local e já fazendo deploy com orquestração na nuvem e rodando na AWS nesse caso. Pode ser GCP, pode ser Azure, pode ser on-premise, ok? Vamos lá, mas aqui a gente não usou quase nada de orquestração, a gente só está usando o orquestrador para gerenciar o binário e colocar a tarefa na fila de execução e fazer, né, essa ponte com o ambiente de runtime. Agora eu vou mostrar algumas funcionalidades de orquestração. Eu vou limpar esse código, então a gente supõe, né, que estava rodando o robô, para a gente não ver o robô rodando toda hora, isso consumir tempo. Eu vou limpar esse código e vou usar apenas as funcionalidades de orquestração. Então, a primeira delas, e a mais básica, é você poder interagir com o orquestrador via API, né, via SDK, e passar, né, status de execução. Então, uma coisa que você pode fazer é finalizar a tarefa no orquestrador. Então, aqui, eu vou usar o self.maestro, maestro é o SDK da BotCity, ele vai autocompletar com diversos comandos. Eu posso finalizar essa tarefa no orquestrador, aqui como sucesso. Ó. Eu vou colocar aqui, tarefa finalizada. Live demo. Agora, quando eu fizer o deploy e a execução dessa automação, a gente não vai ver nada rodando naquela máquina remota. Por quê? Porque não está invocando nenhuma aplicação, está só consumindo o SDK. Isso até mostra que você pode usar essa abordagem aqui para qualquer tipo de automação em Python. Eu vou dar restart na mesma tarefa. A gente só vai ver aqui pelo orquestrador agora que essa tarefa vai mudar de status na task queue. Ó, entrou na queue novamente. Vai demorar um tempo até ela entrar em running. Aqui tem pouco card que eu estou só vendo as tarefas agora e tem pouca utilização nesse momento aqui no ambiente de teste da empresa.
Então, ó, já mudou para execução, né? Ficou verde e vai demorar um tempo. O verde, né, considera também o momento de subir o runtime environment, então demora um pouquinho. E tem também a latência de comunicação. E a gente vai ter, daqui a pouco, aqui ficou cinza, que finalizou. Se eu vier aqui visualizar os dados, eu vou ter alguns dados, né? O tempo de execução e detalhes, né? Qual VM que rodou, ou seja, de toda a operação. E aqui, ó, a linha que eu coloquei lá no Python vai aparecer aqui de uma mensagem para o operador, né? Então, lembrando que isso aqui também pode ser erro, vai aparecer vermelho ali. Eu vou deixar um erro aqui, depois a gente vê. Pode ser erro que vai aparecer direto ali na plataforma, tá? Vamos lá, agora vamos supor que a automação está rodando e você quer soltar um alerta para o time, né? Um warning, alguma coisa ali, sistema indisponível, alguma coisa que não pôde ser feita da forma que você queria, que o time de operação precisa ser notificado. Vai ser uma linha de Python também, né? É uma linha para soltar um alerta, que é essa linha aqui. Eu quebrei ela, né? Um comando Python que eu quebrei aqui em várias linhas só para ficar mais fácil. Lembrando que esse objeto, né, que vem no template de código, ele traz variáveis de execução. Então aqui eu informo a tarefa responsável, eu dou um título para o alerta, por exemplo, sistema indisponível, vou colocar como um alerta de erro para aparecer em vermelho. Detalhes, né? Sei lá, site da Receita Federal indisponível. E vou fazer o redeploy disso. Opa, esqueci de colocar o ID da tarefa. O redeploy. Então agora está entrando uma versão nova de execução, eu estou restartando a mesma tarefa, não é uma boa prática, a gente faz isso normalmente em desenvolvimento, né, para não encher o orquestrador de sujeira, né? Em produção, normalmente, a gente cria sempre uma tarefa nova para ter o histórico aí de todas as execuções. Aqui eu criei essa tarefa com parâmetro de teste e eu consigo ficar dando restart nela e reexecutando e sobrescrevendo, né, alguns parâmetros de execução. Então vai demorar aqui um tempinho para executar, já está em execução, só que agora ela não vai ficar cinza, ela vai ficar vermelha, porque eu troquei lá o alerta para erro, né? Vai mudar a mensagem também, e a gente vai ver que vai disparar um alerta também. E aí, esse alerta que é disparado, você consegue configurar para ele virar e-mail, para ele virar uma mensagem no Teams, no Slack, você define para onde vai esse alerta. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu voltar no meu ambiente aqui, só para ver por que se deu algum erro, porque demorou aí para aparecer. Eu coloquei um atributo errado aqui, tem um erro de compilação, eu não vi, ó. Isso aqui não é error, é failed. Aí deu um erro na execução. Aí eu já consegui pegar ali pelo... Deixa eu fechar aqui que eu não vou precisar mais. Já consegui pegar ali pelo orquestrador. Então... Beleza. Então vai entrar em execução novamente. Então, os alertas, né, você consegue configurar para virar mensagens em múltiplos canais. Então, o objetivo aqui é o desenvolvedor desenvolvendo a automação usando qualquer framework, tá? Lembrando que o SDK ele é Python puro, Java puro e JavaScript puro. Então, vale também para as automações em Selenium, Puppeteer, Playwright, qualquer outra tecnologia, tá? Então, você vai conseguir usar tudo que eu estou falando aqui de orquestração, estado da tarefa, alertas e log e outras coisas, em qualquer tipo de framework de desenvolvimento, tá? Então, a tarefa ficou em vermelho, né, como era esperado. Quando eu vier no info aqui, vai ter, né, o que tem um erro, uma mensagem de erro que eu coloquei. Se eu for agora em alerta, ó, vai ter aqui o sistema disponível, né? O bot Python Gabriel acabou de executar, o site da Receita Federal disponível. Então, isso aqui vai chegar a mensagem no Teams, no Slack e no e-mail das pessoas que você definir na sua operação. Então, super fácil de conectar com as pessoas acompanhando, né, a operação do RPA. Se você precisar fazer um log da operação, você vai vir aqui em Execution Log, vai criar um novo log. Aqui você dá um nome para o seu log. Você vai adicionar colunas, né? Com o nome da coluna, né? Um label, um tamanho para ser disposto na tela. Você adiciona quantas colunas você quiser, você salva, vai aparecer numa tela de log, e aí você consegue logar a informação com uma linha de Python, né? Esse bot meu, ele já tem um log aqui, que é esse log aqui, que eu defini essas colunas aqui, CNPJ, empresa, valor e status. Porque eu estava fazendo justamente para essa demonstração do DARF. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, novamente, voltar aqui nesse ambiente, eu vou apagar o alerta para não ficar disparando alerta, e vou pegar aqui um snippet pronto, que é também um comando Python, várias linhas, e que eu vou logar uma informação. Então, tem um ID de execução, vou colocar aqui 366, descrição, né,
colocar novo DARF gerado. E aqui, aliás, novo lote, né? Normalmente a gente processava isso em lote, nos exemplos, né? Novo lote processado, quantos DARFs foram gerados? E aí você coloca aqui, tá? 500. Eu só ver uma coisa, agora que eu reparei que eu estou com outro log aqui na plataforma. Deixa eu ver se eu abri o log certo. Ah, beleza. Ele está com CNPJ, empresa e valor. Então aqui vou deixar 366 mesmo. E agora, quando eu compilar esse código, atualizar a versão e executar a tarefa, ele vai logar essa informação nesse log, e aí você pode, né, colocar esse log numa tela para o time de operação acompanhar, isso vai ser em tempo real. Então, o robô está rodando em tempo real, em diversos módulos web, você tem log de execução, você tem alerta e outras notificações. Enquanto ele vai processando aqui, vou mostrar uma outra funcionalidade. Em caso do robô ter erro, e você tem um try catch no Python, no Java, você pode soltar o catch via SDK, ele vai aparecer aqui na tela de erro. Então, por exemplo, aqui tem um runtime error, deixa eu pegar aqui, ó, aqui, invalid argument exception. Eu consigo ver, né, todo o ambiente de execução do robô no momento que ele capotou. Eu consigo ter acesso ao stack trace e, inclusive, à tela, né? Então, esse robô capotou porque o sistema ficou indisponível, né? Então, ali no try catch é muito simples, com uma linha de código também, você consegue ter em tempo real as telas dos robôs em caso de situação de erro para fazer as tratativas, né? Então, para facilitar o desenvolvimento mesmo e a sustentação de automações criadas em Python e outras linguagens, tá? Quando eu coloquei lá o log, deixa eu lá pegar o meu bot Python Gabriel, esse ambiente tem muita ferramenta. Aqui, ó, coloquei, ó, 366, empresa X, né, no nome da empresa, um valor, que são essas colunas que eu defino para o log. Você define a coluna que você quiser e você vai logar isso em tempo real conforme vai processando. A gente tem mais 10 minutos aqui, eu vou mostrar algumas outras funcionalidades de orquestrador e a gente volta para perguntas, tá? Mas, assim, o conceito é basicamente esse para todas as funcionalidades. Da mesma forma que eu coloquei uma linha de Python aqui para soltar um alerta, eu posso colocar uma linha de Python para colocar um arquivo aqui na plataforma. E aí, imagine que o robô está rodando dentro de um RP, exportou um relatório em arquivo. Com uma linha de Python, vai aparecer aqui e o time de operação consegue fazer download. Então, o robô está processando e os resources extraídos pelo robô já vão aparecendo na plataforma para o time utilizar. Credenciais de acesso. Você pode clicar aqui em New Credential para criar um novo cofre, e aí nenhum tipo de senha vai ficar no código, em Java, em Python, em JavaScript. Você vai usar o SDK para pedir as credenciais no momento de execução, né? E aí, se tiver atualização de credencial, o próprio time de operação da empresa pode vir aqui fazer alteração. Lembrando que esse orquestrador, ele tem, né, as visualizações aqui de usuário para admin, para desenvolvedor, que vai ter esses modos de deploy, para o time de operação, que é o time da empresa mesmo, que vai usar as automações, e o time de TI, que ajuda, por exemplo, aqui no setup da infraestrutura. Beleza? Então, arquivo de resultado, log, a gestão das credenciais. Aqui também o time consegue criar tarefas pela web mesmo, ou por SDK, ou por API, ou por CLI. A tarefa entra na fila, já vai ser executada no runtime. E é possível também você vir aqui na camada de integração, pegar, por exemplo, a sua chave privada do Google Data Studio, ir na plataforma de dados do Google e criar um dashboard e embedar aqui dentro. Então, você vai trazer, né, levar seus dados da operação de RPA para dentro do Google Data Studio ou do Power BI e poder construir a view que você quiser de Business Intelligence ou de inteligência da sua operação de RPA. Então, com esse orquestrador, você faz tudo isso que eu estou mostrando, independente se você está usando o framework da BotCity de visão computacional, Selenium, Puppeteer, Playwright ou qualquer outra biblioteca de automação de sistemas que pode ser aplicado a RPA, tá? Aqui acho que do orquestrador tem mais informação no tutorial e na nossa documentação. Eu vou voltar aqui para a apresentação para fazer um fechamento e aí a gente abre para pergunta.
Beleza, quando puder abrir a pergunta, você dá um toque aqui que eu passo para você. Eu só vou mostrar rapidamente em 2 minutos, né? Alguns cases aqui de empresas, tá? Isso aqui é em produção já, pessoal. Construtora usando SAP com essa tecnologia, tá? Distribuidor trabalhando com TOTS e planilha, empresas integrando múltiplos RPs, operando portal de governo, rede varejista fazendo conciliação financeira, pessoal trabalhando na área de logística com Syscomex, tela preta, contabilidade trabalhando com documento de nota fiscal eletrônica, empresa de inteligência fiscal processando documentos com a nossa solução. E aqui vou mostrar só um case de complexidade para vocês verem o que dá para fazer com essa solução. É bem rápido. A HTV precisava homologar fornecedores automaticamente. Tem um robô hoje que acessa um sistema web, lê o chamado, né, de homologação de fornecedor, baixa todos os documentos, lê todos os documentos automaticamente com aquela ferramenta que eu mostrei, que você clica e gera os leitores, né? Então tem esses documentos todos que precisam se ler automaticamente. Roda um motor de regra, que define se esse fornecedor está apto a ser homologado ou não, né? Se tem algum tipo de restrição. Se tiver, avança para a parte seguinte do processo. Se não, volta para o sistema web, sintetiza uma mensagem em português. Aí para o pessoal que estava perguntando de Machine Learning, NLP, né? Natural Language Processing, você consegue usar bibliotecas aqui para interação humana e conversar com a pessoa em linguagem natural. No caso de avançar, ele vai abrir o SAP por cima ali mesmo do sistema web, vai navegar aqui em 30 telas de SAP. Para essa empresa, o COI não permite fazer via integração, né, direto no SAP, porque você vai mexer direto no banco de dados, vai mexer direto nos dados do SAP, e esse processo já tem muito tempo de maturação dentro da empresa e está todo validado no view do SAP. Então é uma diretriz deles fazer mesmo a replicação da navegação no SAP. O robô navega mais ou menos em 25, 30 telas de SAP por volta de 6 minutos e finaliza o processo voltando para o sistema web e conversando com a pessoa. Então, a gente está falando de um processo envolvendo sistema web, desktop, o SAP, que é um sistema que tem bastante complexidade para operar, linguagem natural, e isso aqui rodando 24/7, né, dentro da empresa. Então, assim, é um projeto que tem certa complexidade, um motor de regra complexo, né, o requisito desse projeto aí tinha quase 100 páginas aí de requisito de projeto mesmo, feito todo com a tecnologia da BotCity, tá? A Cilimed é só legal mostrar um ponto aqui para fechar, que é um cara que escalou com a nossa operação, então eles já estão rodando bots muito mais rápido com Python, 50 processos em produção, 78 colaboradores com acesso ao orquestrador, todo o time envolvido aí, todas as unidades de negócio envolvidas, e eles têm hoje 20 máquinas rodando automações com BotCity em paralelo lá, máquina Windows, ou seja, 480 horas diárias de processamento, tá? Depois vocês podem entrar no site, acessar a parte de pricing para entender, tá? Porque a nossa filosofia é, tipo, num plano como o Growth, você vai ter 50 automações, 8 máquinas full-time desktop e 20 máquinas em background. Isso aqui é só uma provocação para vocês pesquisarem mais depois, tá? Vamos já direto aqui agora para a parte aí de perguntas. Queria ter mostrado mais assim da codificação, mas eu quis trazer, né, a orquestração e essa visão toda da plataforma, então tive que recorrer ao vídeo, mas tem muito material da BotCity de sendo codificado, né, coisas do zero, gravadas, vai ter outras oportunidades de fazer ao vivo. Convido vocês para ir no YouTube, digitar BotCity no YouTube, na caixa de pesquisa, tem vídeo de um monte de gente fazendo automações com nossa tecnologia. Beleza? Bom, eu vou pegar algumas perguntas aqui. O André, ele perguntou se consegue captar retornos de API, porque no lugar que ele trabalha, o uso de APIs é crítico, e se ele conseguiria automatizar o bot para verificar se há algum retorno de erro de um método de API. Legal. Novamente, né, é muito parecida com a outra resposta que eu dei. Você está aqui no ambiente Python. Essa API, você vai poder usar uma biblioteca Python de consumo de API aqui direto, ou seja, fazer um HTTP GET POST de dentro do Python, ou você pode usar algum SDK, caso a API que você esteja conversando tenha um SDK Python. O ponto é, você está em Python aqui, você pode fazer chamadas de API e você vai trazer o retorno da API para tratar. Só reforçando, galera, os frameworks da BotCity é para fazer a navegação da UI. Quando você vai recorrer às outras coisas, como consumo de API, você vai usar frameworks Python para trabalhar com API. Se você precisar conectar no banco de dados, né, num SQL Server, num Oracle, num Postgres, num MongoDB, você vai pegar o SDK direto desses provedores de tecnologia. Por exemplo, no caso do Mongo, você vai entrar no site do MongoDB,
vai lá em SDK, Python, e vai importar aqui no seu projeto, né, o SDK do Mongo, e vai fazer chamadas, consultas no banco de dados direto em Python. Então, assim, tudo que está fora do escopo de navegação automática de sistema, você consegue fazer em Python, porque tem bibliotecas, SDKs e código pronto, provavelmente na sua própria empresa, né? Ou você consegue encontrar na internet, aí nos diversos repositórios de código. Beleza? Um outro questionamento aqui, né? O Rafael Ferreira perguntou se essas funcionalidades apresentadas, se elas são somente na versão paga da plataforma. Quase tudo que eu apresentei aqui está na versão de comunidade. O que diferencia principalmente a versão de comunidade das versões comerciais? É a quantidade de recursos que você consegue colocar na plataforma. Então, conforme você vai colocando mais automações e demandando mais recurso, uma hora você vai bater no teto da versão de comunidade e vai precisar escalar a operação, e aí você vai ativando os planos que vão crescendo, né, o custo conforme você vai usando a plataforma. Mas lembrando que é bastante acessível, né, a BotCity começa em apenas R$700 por mês, incluindo orquestrador, incluindo licenças de estúdio e licenças para múltiplas pessoas no orquestrador, tá? O Ayrton, eu não sei se ele puder explicar um pouquinho melhor, quando você estava mostrando o funcionamento ali do robô e estava preenchendo os dados ali no formulário, ele comentou assim, mas esses valores estão chumbados, não deveria pegar. Boa! Eu fiz dessa forma aqui, né, pessoal, porque eu tenho muito pouco tempo para codificar, né? Então eu coloquei ali hardcode no código, né? O chumbado, né? Como a gente gosta de falar às vezes, mas o correto era ser tudo por variável, né? Então, se a gente for fazer, imaginando isso em produção, não teria nada fixo no código ali, o valor, né? O que teria? Provavelmente um pedaço de código em Python que vai num banco de dados, vai no arquivo CSV ou numa API, busca as empresas que precisariam gerar esses documentos, e todos os momentos que fosse ter o preenchimento de um formulário, ao invés do valor ali direto, vai estar variável. Então, assim, é programação pura ali, onde eu estava usando hardcode assim, só pela praticidade, e vocês verem aqui rapidamente eu fazendo alguma coisa, você pode trocar por variável, por chamada de API direta e consulta de banco de dados, tá? Perfeito. Pessoal, vocês têm mais perguntas? Podem mandar aqui no chat. O Emerson mandou uma pergunta aqui, se ele consegue utilizar o BotCity, mas o BotCity Docs, com confiabilidade para operação de notas fiscais. E se a gente tem algum case de sucesso de exemplo? Temos. Tem uma empresa chamada Systax, de inteligência fiscal. Eles rodam 200 layouts distintos com a nossa tecnologia, tá? Lembrando que a gente não desenvolve tecnologia de OCR aqui na BotCity, a gente suporta integração com o AB, com o Google Vision e com outras plataformas. A questão, né, da confiança está muito mais ligada no fornecedor dessas tecnologias, que vai fazer de fato o processamento, né, do documento fotográfico. Estou supondo que esse é o caso. Se não é documento fotográfico, tem o dado no PDF, aí o erro é zero, tá? A ferramenta vai ler 100% de acerto, porque ela vai direto na estrutura interna do documento e vai pegar o dado, tá? Mas a gente tem um case sim, você pode chamar a gente para conversar. Tem aqui meu e-mail, mas pode me chamar direto no WhatsApp. O Nicolas vai colocar no chat aí o link dos nossos LinkedIns, né? Do meu e do Nicolas, vocês podem chamar a gente diretamente. E a gente, né, porque não teve só essa pergunta, teve várias pontuais aí de problema real na mão, né? Pessoal trabalhando com componente Canvas, questão de leitura de documento, algum RP específico. Chama a gente no WhatsApp, chama a gente em alguma das redes, e a gente pode combinar um call de discussão mesmo técnica, né? A BotCity não desenvolve serviço, né? A gente não faz solução final para a empresa, mas nosso time aqui interage com muitas empresas usando o BotCity em problema real, então a gente tem expertise para sentar com vocês e usar os cases, né, dos nossos clientes e parceiros para ajudar aí a resolver, né, responder perguntas como essas. Um ponto que dá para a gente adicionar, né, Gabriel, é que a gente está com um curso e certificação grátis disponível no BotCity Academy, gratuito. É só se fazer o registro ali, tem o link no doc que eu mandei aqui para vocês, e aí vocês já vão estar certificados aí em Python RPA. Boa. Até mostro aqui que está fácil. É só depois que você criar a conta, acessar o orquestrador, clicar aqui no card do Academy, dar um start no curso, você vai cair nessa tela de curso, que vai ter welcome, um setup na plataforma. O meu está em inglês aqui, porque o meu ambiente está configurado em inglês. Vai ter um Hello World, como criar um bot desktop, web, trabalhar com PDF.
e depois você concluir todo esse aprendizado, que é o BotCity Basics, você consegue emitir seu certificado de curso aí, enfim, e investir aí na capacitação profissional. Vocês devem ter visto aí, para quem acompanha a gente, né, muita gente postando, né, que concluiu esse curso aí, está criando RPA em Python com a nossa tecnologia. Mais alguma pergunta aí da galera, Nicolas? Não, eu estou mandando novamente o link aqui para quem não conseguiu pegar, e é isso. O Wagner está entrando aí. Maravilha, excelente apresentação, interação, mão na massa aí, nada melhor do que quem sabe faz ao vivo, né? Então, foi um fechamento fantástico com chave de ouro e muita interação no site. E, gente, ó, quem não acessou os links, o Nicolas disponibilizou para vocês aí vários links, então aproveitem, tá? E eu quero deixar aqui agora, o Gabriel e Nicolas, geralmente eu faço as perguntas que estão no chat, mas daqui a pouco o pessoal da RPA aí tá ligando para o Nicolas. Nicolas, vem fazer com a gente aqui, vai me substituir, faz parte. Maravilha, Nicolas. A sua colaboração, cara, foi fundamental aí por causa do alinhamento entre vocês já aí da relação ao tema, né? Maravilha, parabéns. De verdade, cara, foi top, foi muito bom. Vamos lá, quero deixar aqui no finalzinho aberto para vocês fazerem as considerações finais. Pessoal que está com a gente Legal. agora. Eu posso começar, queria agradecer a BINFA, ao IMA aí pela oportunidade, principalmente todo mundo aqui, né, que eu sei que está muito corrido, né, todo mundo que está trabalhando com transformação digital, esses últimos anos, né, todo mundo sobrecarregado com a demanda por digitalização e tirar uma tarde aí, né, para acompanhar. Eu sei que não está fácil na correria do dia a dia e eu acho que valeu a pena aí, porque o evento teve muitas palestras boas, né, teve a oportunidade aqui de falar 2 vezes, então, novamente, agradeço a BINFA, o IMA e a todo mundo que deu a oportunidade. O Nicolas colocou nossos canais aí, vocês têm acesso ao meu e-mail, ao meu WhatsApp. Quem quiser conversar sobre qualquer assunto, desde quem é desenvolvedor, quer falar sobre desenvolvimento, quem é de projeto, quem é de empresas que desenvolvem RPA, fazem serviço, estou à disposição aqui como diretor de tecnologia da BotCity para conversar, beleza? Obrigado. Excelente. Nicolas. Muito obrigado, Wagner, a IMA, a BINFO, todo mundo que está assistindo a gente aqui. A gente podendo ajudar em qualquer coisa, podem nos procurar pelo LinkedIn, pela nossa comunidade. Estamos à disposição aí. Obrigado mesmo. Maravilha. Em nome da BINFO e do IMA, eu quero agradecer a dupla participação de vocês, que foi fantástica hoje na parte da manhã e agora na parte da tarde, a parte mais teórica e depois mão na massa, né? E já deixar desafio para vocês para ficar com a gente aqui no chat, é que nós vamos fazer alguns sorteios agora para o pessoal que está com a gente, tá? Então, Nicolas e Gabriel, muito obrigado e tenho certeza que ano que vem, como teremos vários eventos, vamos nos encontrar ainda. Com certeza. Maravilha. Um abraço, gente.